Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy, Olá a todos. Marcelo Pacheco Olá, pessoal. e como convidada especial hoje recebemos Daniela Costa, diretora de vendas Latam da Salt Security. Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, Daniela. Assim, já para começar, eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, da tua carreira, da tua história na TI, na segurança da informação. Claro, nossa, primeiramente agradeço aí a todos da IntegraSul pelo convite, participar aqui desse podcast. Bem ou mal, né, porque a gente, mulher, não gosta de falar muito da idade, mas já são 25 anos da área de tecnologia. Comecei bem novinha, sempre trabalhando com segurança da informação. Eu estou aqui na Salt há 1 ano e meio, né, quando a Salt decidiu montar uma equipe local para atender os clientes que a gente já tem aqui na região e também para liderar essa expansão da Salt aqui na América Latina, né? A gente sabe que o tema de segurança de API ainda é um tema muito recente, mas que ele está totalmente em voga aqui na região, então a gente está montando esse time, né, e trabalhando também com os nossos parceiros, né? Todo um trabalho feito para recrutar os melhores parceiros que vão nos acompanhar nessa jornada. Mas, como eu disse, são 25 anos na área de tecnologia e sempre trabalhando com parceiros, que é uma coisa que para mim é essencial, porque eu acho que o parceiro nos ajuda a manter a experiência, né, a satisfação dos nossos clientes pela proximidade, pelos relacionamentos e também nos apoiam com todo o tema da cobertura. Afinal de contas, quando a gente fala de América Latina, a gente está falando de muitos países e realmente fica muito difícil você cobrir todos, né, com só uma equipe do fabricante, né? Então a gente entende realmente essa importância dos nossos parceiros no nosso negócio. Ah, legal. E a Salt, então, hoje, claro, tu és diretora de vendas Latam da Salt, mas teria como contar um pouquinho da história da Salt, de onde vem e o que que fomentou, né, a criação dessa empresa e esse foco na segurança de APIs? Claro, a Salt é hoje uma empresa e uma tecnologia 100% especializados na área de segurança de API, né? Na verdade, a Salt definiu esse mercado de certa forma, porque fomos os primeiros, né? A Salt está no mercado desde 2016, e quando eu falo que a empresa se mistura com a tecnologia, né? É porque nós temos uma patente, né? Que na verdade é a base da nossa tecnologia, e o inventor dessa patente, que é a solução que nós oferecemos hoje para os nossos clientes, é o nosso CEO. E aí, quando você me pergunta de onde vem, né? A Salt é uma empresa americana, mas nós temos os dois líderes principais da companhia, o Roy Eliahu e o Michael Nicosia, eles vêm de dois backgrounds, né, históricos de vida bastante diferentes. O Roy, que é um dos inventores da patente da nossa tecnologia, é de Israel, ex-defesa cibernética do Exército, né? Então a gente sabe que muitas das mentes brilhantes, né, nessa área de cyber vêm de lá. E o Michael Nicosia é um italiano-americano, né, que entendeu a importância dessa tecnologia, né, e fez essa parceria com o Roy, também com vasta experiência na área de tecnologia, incluindo num processo de venda de uma empresa que ele também fundou no passado para uma das grandes empresas de tecnologia. Então, os dois se uniram justamente para poder oferecer para o mercado essa tecnologia que foi tão disruptiva no início, né, e que hoje ainda é um tema que a gente vem trabalhando nesse desenvolvimento do mercado, porque quando a gente fala de API, né, a gente sabe que o drive principal, né, em relação ao consumo de APIs foi o tema da transformação digital, né? As APIs são a base de muitas das iniciativas de transformação digital. Por isso, quando a gente fala dos Opens, né, as iniciativas Open, Banking, Finance, então, na verdade, eles se juntaram justamente com essa visão, entendendo que o mundo inteiro, empresas de todos os segmentos, passariam por esse processo. Então não tem mais o padrão KNAB, né. Uma vez o que a gente conhecia por API era para comunicação com bancos, para mandar lá
os arquivos duplicata de de emissão de boleto, hoje está um pouquinho mais moderno que isso, né. Com certeza. E na verdade a gente fala muito das iniciativas open, porque, o Brasil foi pioneiro no tema do Open Finance, né. Hoje nós temos um dos Open Finance mais importantes, né, do mundo. Acho que o último número que eu vi eram 8 milhões de consentimentos em relação ao compartilhamento de dados, mas esse número cresce todos os dias, então eu não sei se eu estou com o número mais atualizado, mas a realidade é que só nos primeiros meses do Open Banking foram criadas, 45 milhões de novas APIs. O Open, né, todo esse tema de compartilhamento de informação, a base dele é justamente a API. E isso serve para o Open Banking Finance, para o Health, né, Insurance, que estão por vir aí, prazo até do cumprimento das empresas na área de insurance, de seguradoras, né, que era junho de 23, agora foi prorrogado, acho que para 1º de dezembro, né, para as empresas realmente estarem 100% preparadas para esse processo, mas a gente vê a API até no agronegócio, a gente sabe o quanto o agro é importante, quanto a tecnologia colabora, né, quando a gente pensa no agro, eu digo, olhando para o Brasil, e a própria Embrapa disponibiliza um conjunto de APIs para as empresas do agro. Então, assim, a gente vê API em todos os lados e a gente costuma brincar aqui na Salt que as APIs estão conquistando o mundo, né? Então, seja no segmento financeiro, na área de seguradoras, na área de saúde, enfim, tudo que a gente faz, e isso que é legal também, às vezes, da gente aterrissar isso para quem não é da área técnica, né? Hoje a gente usa API usando qualquer aplicativo no nosso telefone, para fazer uma Claro. transação no banco, para fazer uma compra online, né, eventualmente para puxar informações, de seguros, né, então de submeter a algum reembolso, e contratar, né, algum outro tipo de serviço. Então, assim, realmente elas estão por todos os lados e com isso, né, a gente costuma falar, ela trouxe uma agilidade dos processos, uma simplicidade em relação à questão do uso desses aplicativos, né, e facilitando todo esse processo de comunicação e compartilhamento de dados, mas ao mesmo tempo também trouxe novas ameaças, né, e a gente sabe o quanto o Brasil, especificamente, vem sofrendo com o tema tanto de segurança física, que é um tema aí talvez para um próximo podcast, mas também no tema segurança cibernética, né. Uhum. Tu comentaste, né, das tecnologias bancárias hã, eu acho que o mercado da Salt no Brasil em especial, muito fértil, né, porque tecnologia bancária, fiscal, tu falaste de APIs, né, quer dizer, hoje nota fiscal eletrônica, né, todo mundo que vende alguma coisa precisa, acessar uma API para emitir uma nota ou para fazer uma cobrança ou, praticamente tudo, né. E isso em comparação, me corrija se eu estiver errado, mas em comparação com outros países, o Brasil, tá muito avançado em tecnologia bancária, toda a questão do Open Finance, toda a questão fiscal unificada, né. Bom, declaração de imposto de renda, enfim, hoje praticamente tudo, hã é possível integrar e utilizar APIs para a integração desses sistemas, né. Eu diria ainda mais que outros países, né. Não, é só ver, tem um relatório da Postman de dezembro de 2022 que fala que o Brasil é o 4º maior consumidor de APIs do mundo. Então, assim, se a gente pega, vamos fazer uma comparação em Isso, relação ao não é nem mercado de per capita, isso tecnologia. Não, é absoluto. Nossa, então exatamente, tu vai ver exatamente. comparando com Índia, China, né. Exato, então assim, agora eu não me lembro quais são os 3 países que estão na frente, mas é um número bastante significativo, porque na hora que a gente pega o Brasil em relação a investimentos em tecnologia, se não me engano, no ranking do IDC, o Brasil caiu para a 11ª posição. Já chegamos a estar em 9º lugar, mas quando você pega 4º, realmente a importância é muito grande, né. Então, é por isso que a gente fala, né, hoje a gente vê APIs no Brasil por todos os lados e óbvio que a transformação digital, pós-pandemia, né, as empresas tiveram que acelerar esses processos, e aqui a gente comentou de vários segmentos, mas eu esqueci de comentar, também o segmento público, né, o governo.
Segundo os números, 70% dos serviços públicos hoje já são digitais. E a gente vê isso, você falou da questão da entrega do imposto de renda, né, que é sempre um tema que cria bastante, né, estresse às vezes, né, essa questão da data, tanto que eles têm prorrogado, né, dado mais tempo para as pessoas entregarem as suas declarações. Mas todo o processo de serviço público digital, carteira de motorista digital, toda a plataforma do GovBR, né? Então a gente sabe que para esse segmento público, esse tema de segurança também é uma grande preocupação. O que eu Eu vejo só até para só pra completar um pouco, Anderson, é que realmente o setor financeiro, não sei também, como diz, me corrija se eu estou errado, ele está bem à frente na questão de preocupação com a segurança dessas APIs, né? Porque eu vejo muito empresas da área de outras áreas, metal mecânico, o próprio agronegócio, que tem lá, desenvolve muita coisa utilizando APIs, mas está começando num modelo que muitas vezes eles não tem nem inventário das APIs, né? Uma coisa que ele tá lá, eu tenho API, aí cada setor que desenvolve a sua API, não tem um gateway de API também, é tudo meio espalhado, não tem uma maturidade ainda do desenvolvimento voltado à segurança. Não sei qual é a visão que vocês têm nesse sentido, assim, eu vejo que o setor financeiro já realmente já está mais, como sempre, né, na área de segurança, ele sempre Ele é mais esteve atacado, atrelado. né, Marcelo? Exatamente, Não tem jeito, né? Então, se a gente, né, eu sempre brinco, vamos adivinhar qual que é a API mais atacada, que sofre mais ataques nas instituições financeiras. Tem três letras. Vamos fazer aqui uma brincadeira à lá Silvio Santos. Qual que é a API que sofre mais ataques? A famosa API de Pix, né? Então, assim, como essas instituições são as que mais sofrem, elas têm realmente uma maior preocupação. Ano passado, no evento da Febraban, se não me engano, foi o presidente do Banco do Brasil que estava em um dos painéis, e ele falou assim: vamos parar de tentar adivinhar que tipo de ataque vai impactar as nossas organizações. A gente já sabe que vai acontecer. O que a gente precisa realmente é fazer todo um trabalho de prevenção, educação, investimentos, porque ficar tentando adivinhar hoje é impossível, né? Porque quando a gente pensa em APIs, principalmente, né, em todo esse processo do uso das APIs no sistema do Open Finance, essas APIs estão expostas. E a gente sabe que as APIs não são perfeitas, né? Então, sabendo que elas estão expostas externamente, tudo que o hacker, o cibercriminoso precisa fazer é entender como elas funcionam, identificar essas vulnerabilidades e a partir daí é que eles acabam realizando os seus golpes, né? Então, nunca se falou tanto, né, de inteligência, de uso de inteligência artificial, né? E essa, na verdade, esse é um dos pontos, né, da plataforma da tecnologia da Salt, né? O uso de palavrinhas da moda, mas que são extremamente essenciais para que você realmente tenha uma segurança efetiva e não tenha que fazer esse processo que ele falou na Febraban, que é do adivinhar. Né, se você usa soluções com base em machine learning, né, 100% que fazem análise comportamental, que usam de big data para entender todo o contexto, né, que usam de inteligência artificial, quando você tem essa combinação bem implementada, você está, na verdade, trazendo uma tecnologia que funciona como um braço extra para as organizações, né? Então, assim, você não está levando mais trabalho, né, para eles fazerem, você está entregando informação mais assertiva, você está entregando inteligência, simplesmente de uma forma mais simples para que eles possam realmente tomar as decisões. Mas voltando no tema, as APIs de Pix, né? Isso a gente sabe que tem sido um tema que tem impactado a sociedade como um todo, né? Todas essas explorações e tudo que envolve os ataques a esse tema, né? Do Pix, né? Das transações. Ainda voltando ali um pouquinho sobre o uso bastante de APIs dentro do Brasil, a gente percebeu aqui internamente nos testes. Como a gente faz bastante pentest de aplicações web, antigamente era a cada 10, 2 aplicações eram APIs. Hoje já basicamente já passou, já é uns 60% é em APIs, né, já não tem tanto mais aplicações web. O pessoal já vem com uma API pronta, né, para fazer toda esses É, testes e procurar.
Eu acho que tem muita empresa que nos procura até que realmente são empresas que têm APIs que integram com ou empresas com bancos ou afins e para poder ter eles têm essa exigência até de ter testes em cima das De soluções compliance, deles, né. de Isso. compliance. Então, o que o Tem Anderson caso coloca a maioria são APIs hoje até. de agronegócio, né? Daquele que Também. faz a consulta lá no silo para ver a quantidade de grão. É muito abrangente o que tu pode fazer com o caso das APIs, né? Pode utilizar para tudo hoje. Então, mas também levanta o caso de que se tu pode usar para tudo, pode ser usado para tudo pro mal também, né? Então pode ser modificado o parâmetro que está sendo consultado, que está sendo enviado e assim por diante. E muitos ainda têm a visão, acho que essa a própria segurança evoluiu, né, de que protege da mesma maneira que ele protege uma aplicação web normal ali, de repente ele, sei lá, tem um WAF com assinaturas normais, eu Uhum. estou protegido. Eu acho que até a Dani depois pode explanar um pouco mais nesse sentido aí das diferenças que a tecnologia leva, né? Mas eu acho que ainda eles tentam proteger no mesmo modelo tradicional que eles protegiam. Isso aconteceu com várias tecnologias, né? Seja, desde Firewall, foi para o Next Generation Firewall, as soluções de anti-malware, que começou a colocar parte de XDR, entre outras coisas que os cybercriminosos evoluíram. Então, acho que a proteção também tem que evoluir. Mas o que eu vejo no mercado é que a maioria das empresas ainda pensa, não, eu protejo minha aplicação web assim, minha API também eu protejo assim, é tudo a mesma coisa. Às vezes para eles está tudo no mesmo balaio ali, né? Tudo igual. Pegando um gancho nisso, e eu acho que essa confusão, essa expectativa das pessoas, porque uma vez ia fazer uma comunicação, eu tinha que ou inventar um protocolo ou criar alguma coisa customizada, né? E hoje em dia não. Hoje, pelo menos a maioria, até onde eu sei, usa HTTP, HTTPS, então vai usar um protocolo que é o mesmo protocolo que a gente vai usar para acessar um website, só que vai ser acessado por um outro computador, né? Um outro software que vai acessar diretamente via HTTP, e em cima desse HTTP, então vai ter lá uma API REST, por exemplo, que vai trocar dados usando o JSON ou alguma coisa assim, né. Mas então, se é fundamentalmente um website, né, qual é a diferença, né, o que que muda eu proteger um website de um provedor de APIs, né. Se o protocolo fundamentalmente é o mesmo, né, tu poderia, nos esclarecer um pouquinho isso, Daniel? Na verdade, os ataques às API, eles são muito únicos, né, porque as APIs de cada organização, elas são únicas, então, fica muito difícil você trabalhar, como o Pacheco comentou, com uma solução baseada em regra, né, porque como que você vai criar regra se cada API é muito distinta e a combinação de explorações e manipulações que um atacante pode fazer, elas são inúmeras, né, são infinitas essas combinações. Então eu acho que a gente tem alguns pontos aqui para levar em consideração. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é que tem um relatório aqui da SALT, né, o Estado da Segurança de API, que fala que mais de 40% das organizações estão prevendo crescimento nas APIs superior a 100%. Então, como você dá conta de proteger essas APIs que estão crescendo, esses níveis, né, exponenciais, de forma manual? É impossível. Tem até um outro artigo do Gartner, na verdade, no site da SALT, salt.security, onde o próprio Gartner ele coloca lá uma frase, né, dizendo, uma afirmação dizendo: será impossível fazer a gestão das APIs de forma manual. Esse processo de aqui adiante, ele vai ter que ser automatizado. Então tem esse tema do crescimento, né? Então a gente sabe que fica muito difícil você fazer essa gestão se você não tiver uma forma automatizada para fazer. Então tem o crescimento das APIs em si, justamente porque as empresas estão inovando toda hora, criando novos apps, novas funcionalidades, novos serviços e assim por diante. Do outro lado, tem o crescimento dos ataques. Nesse mesmo relatório da SALT, nós tivemos um crescimento, junto aos 400 entrevistados, superior a 700%, né, nos ataques às APIs. Então você fala, as APIs estão crescendo em quantidade, os ataques estão crescendo em quantidade, a gente Ainda está mais.
né, exatamente. O que a gente vai fazer aqui, né? Precisa realmente buscar uma solução específica. E aí, voltando para o que o Pacheco falou, a maior parte das organizações hoje ainda estão tapando com que é o sol com a peneira. Por quê? Segundo esse relatório da SALT também, 44% das organizações entrevistadas ainda usam o WAF. Vamos voltar para um conceito de um Web Application File. Ele é baseado em regra, em assinatura. Você tem que saber qual vai ser a exploração que vai ser realizada para poder criar a regra, né, fazer engenharia reversa, colocar isso na assinatura para que o cliente possa fazer essa identificação. Volta de novo para o tema de é impossível você adivinhar que tipo de exploração, porque cada API é única, a API de cada organização é única, são muitas APIs que estão crescendo, os atacantes são cada vez mais criativos, né? E hoje, esses ataques que nós chamamos de lógicos, diferente daqueles ataques mais comuns no passado, os SQL injections, né? Os injections, os cross-site scripting, esses ataques lógicos, de novo, são muito difíceis de serem identificados, né? Porque o atacante ele vai fazendo uma sequência de chamadas, ele vai aprendendo, né, o comportamento das APIs, dos usuários e entendendo como a lógica do negócio funciona para poder entender também quais são as possíveis vulnerabilidades que ele pode explorar. Nenhuma API é perfeita, voltando para esse tema, né? Você pode ter uma solução no início do ciclo para fazer análise de código, né, checar vulnerabilidades, mas uma coisa é você checar código, outra coisa é você checar comportamento, né? Então, são soluções que se complementam. O próprio WAF também tem a sua, né, função, né, dentro do stack de segurança, assim como os gateways, né, quando a gente fala de autenticação, e acho que foi você que comentou sobre o sistema de autenticação, mas 78% dos ataques acontecem em API autenticada, porque o hacker, ele busca de alguma forma burlar esse processo de autenticação. E ele aparece muitas vezes como sendo um usuário legítimo. Uhum. Então, se você não tem realmente uma solução que vai fazer essa análise comportamental para cada organização, aprendendo, né, o que é certo, né, para poder a partir daí identificar o que é errado, você vai acabar eventualmente sendo surpreendido por um ataque bem sucedido que acaba impactando a organização, às vezes mais, às vezes menos, mas sabendo que hoje nós temos várias regulamentações no Brasil, né, que nós temos a LGPD, que vai ser a lei que pega, eu costumo brincar, no Brasil a gente às vezes se acomoda, fala, essa lei vai ser a que não pega. Uhum. Não, a LGPD vai ser uma lei que pega, já é uma lei que pega, existe a entidade fiscalizadora, que era o que estava faltando, existe a dosimetria, a forma de cálculo, né, das multas, né, de acordo com os problemas identificados, né, já existe uma lista de empresas que estão prestes a receberem as multas, então assim, e vai além, né, então tem a questão do compliance, mas tem também a questão da reputação, então assim, são esses temas, na verdade, que hoje motivam muito os CISOs, os líderes de segurança, a realmente buscar uma forma mais eficiente de proteger essas APIs que hoje, estão crescendo aí de forma exponencial nas organizações. Tu comentasse então, essa é a grande diferença então do um AF, que o AF ele vai ter assinaturas, né, ele vai ter regras lá pré-estabelecidas, estáticas, que claro, né, vão sendo desenvolvidas, eu imagino pelos técnicos que vamos criar uma assinatura agora para esse tipo de ataque, agora surgiu uma vulnerabilidade, vamos identificar o fingerprint dessa vulnerabilidade específica. Como é que a Salt faz isso, diferente? Ela usa aprendizado de máquina, é um aprendizado supervisionado, ou coleta dados do mundo real? Como é que, digamos, surge um ataque novo, uma técnica nova, como é que ele se adapta, o modelo de predição dessa inteligência artificial para identificar novos ataques? Na verdade, como que funciona a arquitetura da Salt, né, a gente, coleta uma cópia do tráfego real do ambiente dos nossos clientes, né, então eu preciso enxergar todo esse tráfego de APIs, basicamente estamos falando de coletar os metadados, né, associados às APIs, os headers, os payloads.
a gente precisa enxergar esse payload aberto, então eu preciso coletar, fazer esse espelhamento em um ponto onde exista essa abertura do pacote, e eu mando esse pacote para a nuvem da Salt, né, para a instância de nuvem. Então, o Salt é uma solução em nuvem, né? A partir do momento que a gente joga para a nossa instância de nuvem, a gente tem lá o nosso engine, né? Nossa plataforma, que a gente chama de API Context, né? Platform, que ela justamente usa o Big Data para ter o contexto, né, necessário, então enxergar aquela linha do tempo, e junto com o aprendizado de máquina e inteligência artificial, definir um baseline, que a gente chama de um padrão de comportamento legítimo para aquelas APIs, né? Então eu Ele vou aprende. aprender, ele aprende exatamente com uma cópia do tráfego, né? Eu aprendo o que é certo, eu estou enxergando tanto a chamada, né, quanto a resposta, e a partir desse processamento, desse baseline, é que eu identifico qualquer desvio de padrão. Por isso que o Salt a gente fala que é super disruptivo e realmente é uma tecnologia que funciona para ajudar as organizações e não para dar mais trabalho, porque ela faz isso sozinha, zero configuração. Criei o método de coleta, ele aprende, ele cria esse baseline, ele aprende, né, usando várias variáveis, né? A gente falou da questão do Big Data, né? Mas ele usa variáveis dentro do engine dele, de geolocalização, frequência de chamadas, sequência de chamadas, histórico do usuário, enfim, tem uma série de variáveis, definindo esse baseline, aprendendo de forma contínua, né? Porque também não é uma aprendizagem que faz uma vez e acabou, né? Então, e a partir daí, qualquer desvio de padrão, sendo uma atividade anômala ou uma atividade maliciosa, o Salt vai identificar. E aí, esse que acho que é o principal ponto em relação ao Salt, né? Zero configuração, 100% nuvem, então não impacta o ambiente né, a performance do ambiente de produção do cliente, e ele faz todo esse processo de aprendizagem sozinho, levando para o cliente o que é informação dos atacantes e das evidências que foram identificadas que fizeram com que o Salt identificasse ele como um atacante, né? Então, o que ele fez de errado para que o Salt identificasse ele como um atacante naquele ambiente? Ele fez uma quebra de autenticação, ele apagou um campo de autenticação, ele manipulou um cookie, ele fez uma tentativa de dar um upgrade, né, fazer um upgrade de permissões, fazendo dele um admin, ele mudou um método, né, na chamada, era o inventário diz que ele é um get, mas ele tentou colocar um delete. Então, assim, qualquer coisa em termos de explorações, né, ou seja, fugindo daquilo que ele considera correto, ele vai identificar e colocar isso num dashboard bastante visual e interativo para que o cliente possa tomar as decisões corretas, né? Tanto no sentido de bloquear aquele atacante, como também de gerar insights, né? Para poder corrigir aquela vulnerabilidade que foi explorada pelo atacante, que a gente identificou a partir dessa análise comportamental. Vocês têm algum dado de qual é a categoria da WASP mais identificada de vulnerabilidade dentro dos APIs? Que a gente percebe bastante que é aquela de que o cliente ele não conhece, não lembra daquela API pública para a internet. Parece ser o mais comum, né? Então, cria diversas APIs e aí vai mexendo em algumas e acaba esquecendo de outras e ela acaba ficando pública lá por algum motivo. Me parece ser o mais comum. É mais, assim, é muito específico a cada organização, mas Sim. no próprio WASP, até avisando todo mundo, né, que já foi publicado semana passada uma nova lista, né, da WASP Top 10 de API, né, com algumas modificações do último relatório que era de 2019, mas a lista da WASP é feita em frequência de ataques, e o API 1, que é o Broken Level Authorization, né, o famoso BOLA, antigo IDOR, Broken Object Level Authorization, tem um ozinho ali, esse é o mais frequente, e é por isso que ele é o API 1 na lista, né? E esse é o mais difícil de ser detectado. Vocês que são os pentesters aí, os experts, porque, de novo, volta para aquele tema de que
são inúmeras combinações que podem ser feitas, né? No Bola, ele pode fazer uma enumeração de um determinado parâmetro de conta, por exemplo, né? Então, o Salt, o normal para aquele usuário, né, para aquele parâmetro, eles fazem uma única chamada. De repente, ele fez 52 chamadas no último minuto, né? Fugiu do padrão. Ou ele tem um usuário autorizado e o cookie foi manipulado para puxar informações de outros usuários que não aquele autorizado, aquele autenticado. Também é um Bola. Então, assim, esse é o mais comum segundo a OASP. Agora, para os nossos clientes, depende muito da forma, né? O quão maduros eles estão nesse processo como um todo de criação, né? E de gestão do ciclo de desenvolvimento como um todo das APIs, né? Então, se ele tem uma ferramenta de análise de código, de SAST, DASH, de análise de vulnerabilidade, se ele faz uma série de verificações, se ele, né, costuma fazer pen testes, porque nas provas de conceito aqui na Salt, a gente pega o cliente, por exemplo, que tem 70 tokens sem inspiração no ambiente de produção. Tipo, parece um problema simples, né? Token sem inspiração. Faz parte das melhores práticas de desenvolvimento, acredito eu, né? Você não deveria ter um token exposto em ambiente de produção com mais de, sei lá, 24 horas de validade. Não sei, não sou especialista nisso, mas assim, 70 tokens sem inspiração, ao nosso ver, completamente fora das melhores práticas, um risco desnecessário, né, que ele está correndo, e que são prato cheio, né, para os ciberdelinquentes aí, para os cibercriminosos. Pode ser desde um token, então, né, sem inspiração, pode ser essas explorações mais, né, difíceis, né, exatamente, mas podem ser coisas mais simples também. A gente percebe que parece que o pessoal se preocupa com o mais difícil, que seria os IDORs ali, de se passar por outra pessoa dentro da aplicação, mas acaba deixando o mais simples de lado, daí, que é o caso de deixar uma API pública lá que não deveria estar. Aí cuida de um lado, desprotege o outro, é da briga da coberta que fica puxando de um lado para o outro. Então Não, esse é e o falando da questão do inventário, né, o Dionísio Zumerli, que é o vice-presidente do Gartner nessa área, ele diz que o passo zero para qualquer organização é ter um inventário completo das APIs. Aí a pergunta que eu faço para vocês que também conversam com muitos clientes: qual cliente que tem 100% de conhecimento sobre todas as APIs que estão rodando seu ambiente de produção? Muito difícil. Muito difícil. E o Salt Até ajuda nesse inventário, nessa identificação? Para a gente, o core da solução é a parte de segurança, né? Eu costumo falar que é blindar as APIs, que é fazer toda aquela análise comportamental que a gente falou para identificar os desvios de padrão. O inventário, a Salt gera no primeiro dia. Passei a coletar, essas informações já começam a aparecer no dashboard, automaticamente e de forma contínua. Então, chegou uma nova API, um novo endpoint, isso está lá. Quero entender se a API está autenticada, né, se o endpoint está autenticado, quero entender quais são os parâmetros, se são dados sensíveis ou não, quero ter a documentação, o Swagger file, né, daquela API. Tudo isso, o Salt, no day one, ele gera esse inventário granular, então o cliente passa a ter visibilidade de todas as APIs, então o controle passa a ser maior, afinal de contas, né? Sem controle, sem saber o que tem ali, a gente não consegue proteger. Mas isso para o Salt digamos, é o benefício day one que a gente entrega para todos os clientes. Então é o passo zero, mas na hora que você volta lá para aquele estudo da Salt, eu tenho aqui que somente 20% dos clientes entrevistados têm confiança completa de que o seu inventário está correto. Tem aqui 18%, até um número mais alto. Eu diria que dos que eu conversei durante esse ano e meio que eu estou aqui na Salt, 99,9% deles disseram que não tem um controle 100%. Alguns deles têm alguma coisa, mas nem todos têm um controle de 100%. Mas diz aqui que tem 4%, 10% dá 14%, 35% mais ou menos, que não tem a mínima ideia. Isso na resposta oficial aqui do estudo da Salt. Então, essa questão do inventário é importante. Por quê? Porque a gente sabe o risco que uma shadow,
né, API, ela está em produção, ela de repente não está recebendo mais tráfego, mas ele aprende que ela está ali, ele pode fazer algum tipo de exploração. Se você não tiver controle, né, ela acaba sendo um caminho para o cibercriminoso. Então, ter um inventário, segundo o Gartner, também é um passo zero das melhores práticas em relação à gestão das APIs, e isso é um benefício que a Salt entrega muito rapidamente para as organizações. Isso é interessante. Às vezes a gente pega até empresas que, como tem equipes de desenvolvimento diferentes, essa resposta, mas eu nem sei o que aquela área lá está fazendo. Eu sei que tem API lá, mas eu não sei nem o que é APIs que eles estão usando. E eu acho que essa questão do inventário, realmente, apesar de não ser, ou seja, como ele falou, o ponto principal é a proteção, mas ele dá um embasamento para as boas práticas, né? Já começa por isso, eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou proteger na realidade, né? Então eu vejo que realmente nas empresas que a gente conversa, às vezes, a maioria está nesse sentido, assim, não tenho essa resposta. Sei que tem É gente lá que uma está coisa usando, tem aqui um que usa os integrando com esse sistema, outro usa aquele, mas não sei muito bem onde elas mas estão. a questão é que é uma coisa praticamente impossível tu fazer isso de forma manual e artesanal, digamos assim, porque a complexidade das infraestruturas de TI hoje e de sistemas é gigantesca, não tem uma pessoa que conheça todo o ambiente. Então, tu ter ferramentas proativas que façam essa identificação e que façam é essencial hoje em dia pra administração principalmente de uma arquitetura de software em nuvem ou que vai prover a APIs para a internet. Então, não é nenhuma questão de: "Ah, mas se eu fizer o meu tema de casa e fizer uma planilha aqui com todas as APIs", nem, deveria depender só disso, né. Eu acho que tu tem que ter uma segurança, porque de repente esse cara vai esquecer de colocar lá, uma outra ou alguém implementou uma API e não avisou o cara que faz o inventário. Então tu precisa ter uma forma automatizada de identificar, não é mais assim: "Não, mas a gente faz direitinho", não 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 É que é só isso, né. eu acho que é que nem no último podcast nós estávamos falando de DevOps, né? Eu Uhum. vejo que a APIs é mais ou menos aquela que nós fizemos uma comparação do sistema que o cara desenvolvia em linguagem procedural e foi por SQL, e mudou o conceito todo, mas ele continua desenvolvendo lá com o É, mesmo tu tem que pensamento. A API mudar. também, eu vejo nas empresas que muitas está nesse, vou começar a fazer, mas eles não têm nem muito embasamento técnico das melhores práticas. Em vez de começar isso, eu acho que é uma falha não sei se o brasileiro, infelizmente, de sair fazendo, né? Não, Não, não é o brasileiro, isso aí não sei, vamos sair então, fazendo, tá entendendo? Não, isso vamos é da mudar condição de forma humana. mais política, né, é um Não lê o processo de manual da televisão, ninguém lê o manual da Ah, TV, já sai ligando a ah, tomada e eu você leio, não eu leio. ó, meu ódio. tem as exceções, né, mas é fato que, ah, até perdi aqui o que eu ia falar. Não, que é muito difícil fazer esse controle, né, então, hoje a Salt fornece isso como eu falei, mas tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Por que eu ia dar a bronca, falar, não é só o brasileiro, porque com a pandemia as empresas tiveram que passar por esse processo de transformação digital, toque de caixa, né. Sim. Então, documentação, eu penso nisso depois, né, alguns entenderão, eu falo meio Scarlett O'Hara, né, pensarei nisso amanhã. Uhum. Então, ó, eu penso em documentação depois. Mas tem um outro ponto que vocês comentaram, que tem muita organização que consome API de terceiros. É. Como garantir que essas APIs que essas organizações estão consumindo de terceiros, também não estão trazendo risco para a organização, né. A Salt tem um estudo, na verdade a gente tem o Salt Labs, que é uma área de pesquisa, e eles fizeram uma análise, em um provedor, uma fintech também de serviços financeiros lá nos Estados Unidos, que fornece, integração, né, com grandes bancos lá dos Estados Unidos, né, todos aqueles que a gente sabe de cor os nomes, e ele levava uma vulnerabilidade que permitia fazer isso, filtração de dados, que poderia ter gerado um prejuízo enorme, né? Então, tem muito disso também. Hoje, muitas organizações não fazem o desenvolvimento interno, elas subcontratam, consomem né, de fintechs associadas a meios de pagamento, enfim, corretoras. Como garantir que essas APIs na área de
de telco, telefonia também, né? Como garantir que essas APIs de terceiros também não estão trazendo risco? Então, até conversando com um cliente potencial recente, ele falou, bom, na verdade, eu acho que a gente vai precisar alterar o nosso contrato, porque a gente vai ter que cobrar da mesma forma que na regulamentação do Open Banking tem lá um item que diz que você precisa garantir a segurança dos APIs, as organizações que subcontratarem esse tipo de serviço vão precisar ter um SLA também, precisar ter uma cláusula ali que diga que ele tem que seguir as melhores práticas de construção de APIs, que eles têm que fazer pen testes, que eles têm que dar o relatório, que eles têm que validar, que eles têm que ter uma ferramenta que permita fazer a análise prévia, que ele tem que entregar a documentação correta para até poder comparar na hora que jogar isso para a produção. Bom, isso foi o que eu pedi, está de acordo, não está de acordo? Então, existe também essa questão dos serviços que estão sendo consumidos, né, de terceiros nesse sentido de APIs. Eu queria ter ainda um ponto que eu acho que seria interessante esclarecer, que Dani, tu tinha comentado que é um software em nuvem, né, então é um software as a service, né, mas, eu não tenho que enviar todos os meus dados, ou seja, assim, digamos que eu tenho uma API aqui no meu sistema. Quando diferente, né, dos gateways de e-mail, o gateway de e-mail, se eu vou fazer, essa inspeção, então o meu e-mail ele vai lá nesse gateway de e-mail na nuvem para depois chegar aqui no meu sistema, digamos assim. No caso da Salt não é assim, né, eu não preciso o acesso do usuário não precisa passar pela Salt. É feito um Não, T é aqui, é uma feito uma cópia, có é um é espelhamento assíncrono, né. mesmo, é tipo exato, é um port mirroring que você pode fazer num gateway, num balanceador, direto na nuvem, esse é o legal da Salt, né, então, hoje muitas organizações têm APIs espalhadas, ambiente legado, data center on-prem, uma parte na nuvem, né, que já foi migrada, a gente tem várias opções de coletores, né, são mais de 50 integrações, para fazer esse processo de envio, mas são integrações assíncronas, como você comentou. Então, a ideia é não gerar nenhum tipo de impacto, latência, Eu não não tem tenho que mexer na congestion, minha infraestrutura. não tem que mexer na sua infraestrutura. Claro que dependendo da integração, eventualmente você pode ter, digamos assim, um certo impacto, por exemplo, vamos dizer da coleta num F5, eventualmente você vai ter um aumento no consumo de CPU e Ah, memória, claro. né? Mas, assim, a ideia realmente do Salt é usar as próprias funcionalidades das aplicações para poder fazer esse forward, né, do tráfego. Então, você pega um API, você tem um flow hook, você vai pegar o Kong, você tem um Lua integration. Para cada um deles, a ideia é usar a própria funcionalidade que a aplicação oferece, né, para poder fazer esse envio dos dados. E a gente pode fazer isso direto para a nossa nuvem, ou a gente pode fazer de uma forma que a gente chama de híbrida também, onde o cliente faz um processo de mascarar, anonimizar os dados sensíveis antes de mandar para a minha nuvem. Mesmo quando a gente faz esse envio direto, o Salt não armazena essas informações, mas para aqueles clientes que têm uma política de privacidade, residência de dados, né, tem uma preocupação, enfim, real, né, não quer que trafegue aberta essas informações, a gente pode fazer esse tipo de implementação e também a ideia não é gerar impacto, na verdade essa é uma máquina virtual, um Kubernetes que ele coloca no ambiente dele, que vai fazer esse processo, ele tem até uma série de outras funções para otimizar performance, né, empacotar as informações para mandar de uma forma mais proativa, então ele acaba ajudando também em outros fatores, ele tem uma certa inteligência, eventualmente ali mesmo ele já identifica alguma coisa, então já manda a política para, né, a chamada ali para fazer um eventual bloqueio, mas a ideia do Salt é atender todos os tipos de ambiente, sem impacto para o cliente, para o ambiente do cliente e obviamente para o negócio, né. Tu comentasse então, o bloqueio. Pois é, né, o Salt identificou um ataque que está acontecendo nesse momento. Como é que é feito, que tipo de ação que o Salt consegue fazer em cima desse ataque que foi identificado?
Como a gente não está inline, né, o Salt vai funcionar como o cérebro que manda um comando para um dos membros, né, realizar uma ação. Então, na verdade, o Salt sozinho ele não bloqueia, ele vai mandar, vai fazer uma integração via API ou vai mandar uma policy, alguma coisa para uma ferramenta de perímetro, um firewall, ou eventualmente um balanceador, uma ferramenta que esteja inline e possa, de forma cirúrgica, ir lá bloquear aquele atacante que foi identificado. E o legal, eu falo muito a gente identifica um atacante. Por quê? Porque esses caras são chatos, né? Então, eles são persistentes. Então, um atacante, muitas vezes, é responsável por mais de 1000 tentativas, né, de explorações, e muitas vezes são distintas. Ele tenta um bola, ele tenta quebrar a autenticação, ele tenta fazer um mass assignment, ele vai tentando. Então, o Salt tem a capacidade de correlacionar vários eventos a um único atacante. Então, quando você identifica aquele atacante é um ataque real, eu vou lá, bloqueio ele, então eu vou criando um ambiente como um todo mais robusto, né? Porque eu bloqueei ele, a partir dali, de forma automática, se ele fizer outra tentativa, ele não vai ter sucesso. E a gente tem uma série de documentos, enfim, recursos, né, para ajudar as equipes de segurança a demonstrar o porquê, né, por que fazer segurança das APIs, né? Quais são os riscos? Por que as soluções atuais, né, que as empresas têm não são suficientes? E ajudar nesse tema de educação, porque segundo também o relatório da SALT, só 50% dos profissionais que participaram da pesquisa disseram que o C-Level tem conhecimento dos riscos associados à segurança das APIs, né? Só 50%, então é um número muito baixo. E aí, já dando um gostinho, né, a gente vai publicar um outro relatório, que esse estudo que nós fizemos foram 40 profissionais do mundo, né? Mas a gente deve publicar em breve um super estudo feito com profissionais aqui do Brasil, onde os CISOs também dizem dessa dificuldade, né? Eles ainda se sentem muito responsáveis pelo processo de segurança. Então, a gente sabe, precisa estar alinhado com a área de negócio. A área de negócios tem que ser um patrocinador das iniciativas de tecnologia. Por quê? Porque não tem como falar de inovação sem falar de tecnologia. Então, as equipes, né, de segurança precisam da nossa ajuda, então a gente coloca aqui todo o time da IntegraSul, da SALT à disposição, temos uma série realmente de materiais e recursos para ajudar vocês a demonstrar internamente da importância de se fazer, né, de se acrescentar essa camada de segurança aí no stack e nas estratégias de segurança da informação como um todo. Perfeito, eu até vou pedir depois para a Mari colocar na descrição do episódio ali alguns links para acesso a informações. Eu acho que é muito interessante para quem quiser ver mais, ver uma demonstração. A gente teve há pouco tempo o Papo Seguro, né? Então tá no YouTube com demonstração ao vivo. Tem a Dani falando mais sobre a Salt também, e uma demonstração de como é que funciona a ferramenta, como é que funciona a identificação, que é muito legal, bem interessante. Então vou pedir para a Mari colocar esses dados aí na descrição do episódio para quem quiser mais informações. Tá. Então é isso, eu acho que, eu quero agradecer muito a Dani, eu espero que, de repente no futuro a gente possa te convidar de novo para a gente falar mais e de repente abordar outros assuntos também. Estou muito grato de tu poder ter despendido o teu tempo aí conosco e para instruir um pouquinho os nossos ouvintes. Imagina, o maior prazer estar aqui com vocês e a gente falou agora, né, da importância da gente ajudar, né, as equipes de segurança nesse alinhamento com a área de negócio, mas o tema de cibersegurança começa desde cedo, né? Então, eu que sou mãe, tenho 3 adolescentes em casa, hoje a gente tem que falar de segurança cibernética, né, para os nossos filhos, porque esses ataques, essas possíveis explorações acontecem no nosso dia a dia. Então, quem sabe, né, fica a dica aqui para o pessoal da IntegraSul também, como os pais podem cada vez mais ajudar os seus filhos nesse processo de garantir uma segurança cibernética, né, quando do uso das tecnologias.
Eu acho que é muito importante levar essa mensagem, né? É a mensagem da cibersegurança para todos os âmbitos, né? Essa é a nossa ideia com o próprio podcast. Eu sempre digo que segurança da informação já faz um bom tempo, não é mais uma disciplina que é exclusiva do profissional de TI. Hoje em dia todo mundo tem que ser letrado em segurança da informação, não é, a gente não tem mais o privilégio de dizer: "Não, isso aí não é comigo, isso aí é com com o pessoal da TI", né. Então todo mundo tem Porque que na estar hora que roubarem as credenciais do videogame, eles vão falar: ou "Mãe, você não era especialista? Agora me isso. ajuda". É, né. Pois é. Então tá, pessoal, por hoje é só. Nos sigam pelo @got_shell no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Ai. Até. Até a Tchau, próxima. tchau.